Aleluia! Seja muito bem-vindo à live Abundantemente Mais. Com certeza, Deus quer fazer coisas abundantes na sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ou abundantemente mais, de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Com certeza você não entrou aqui nessa live por acaso. Você que está aqui, com certeza vai ser ricamente abençoado. Você que está assistindo depois, quer dizer que você também vai ser incendiado com essa palavra. Com certeza Deus vai encher seu coração de uma maneira poderosa. Com certeza, porque a palavra, ela gera fé. Ao ouvirmos a palavra, a fé é gerada. Uma vez que a fé é gerada, então nós falamos, nós declaramos, e milagres acontecem de uma forma extraordinária. E nós chegamos então ao nosso 16º capítulo desse livro aqui, Abundantemente Mais. Nós escrevemos, com certeza Deus vai ministrar ao seu coração de maneira poderosa. E hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã que está lendo, e ela disse: pastor, eu estou me abundando. Ela usou essa expressão: estou me abundando com esse livro. Ou seja, está se enchendo de fé ao ler. Com certeza isso tem valor espiritual. E cada um que está aqui, que entrou aqui agora, quer dizer para você que Deus tem a paz que excede todo entendimento para você. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Ele nos dá abundante paz. Aleluia! Eu vivo na paz. Mesmo em meio à guerra, eu vivo em paz. Então a vida abundante, com certeza, é uma vida cheia de paz. Deus mesmo é chamado do Deus da paz, ou do príncipe da paz, né? Então paz pode significar então a tranquilidade, a segurança, um bem-estar, como também ausência de guerra. Mas mesmo na guerra, nós podemos estar em paz, sabendo que a vitória já nos foi dada pelo sangue de Jesus. E Jesus mesmo disse: a minha paz vos dou. Ou seja, Deus não perde a paz. Se Jesus não perde a paz, nós também não vamos perder a paz. Vamos ter paz abundante, amém? Vamos ter paz, aleluia. Então o livro de Romanos nos diz que nós éramos inimigos de Deus antes da reconciliação, mediante a morte de Cristo, né? Ou seja, nós não tínhamos paz com Deus, mas agora, por meio de Cristo, nós somos justificados. Então, o homem sem Deus não tem paz. Ele vive debaixo de constante aflição da alma, mas aqueles que um dia creram no poder da cruz, eles recebem uma paz que excede todo entendimento. E é incrível quando nós temos essa experiência, mesmo passando por provações, lutas, aflições que vêm, pressões que vêm, nós permanecemos lá dentro em paz, na plena certeza da bondade e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga assim: eu tenho paz por meio de Cristo. Diga assim: eu vivo debaixo da paz de Cristo sobre a minha vida. Porque você crê, você fala. Como Paulo disse: eu criei, por isso falei. Por isso que você deve liberar sempre isso: eu tenho a paz de Cristo, ou em Cristo eu tenho a paz. Então, uma vez que nós temos Cristo, nós somos justificados. E o que é ser justificado? É ser livre de culpa, é ser livre da condenação, e diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado. Naquela cruz houve a troca mais poderosa, né? Jesus, o justo, levando o nosso pecado, e nós, pecadores, recebendo a justiça de Cristo. Que troca poderosa que foi feita ali na cruz. Aleluia, aleluia, amém, amém. Érico, você vive debaixo da paz, é verdade, você vive debaixo da paz. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O pastor André Francisco entrou na live. Irmão, se você quer aprender sobre finanças, segue esse pastor aí, pastor André Francisco. Em nome de Jesus. Ele começou uma live ontem
sobre paz financeira durante esse mês de novembro. E ele tem, de fato, autoridade para falar desse assunto. Só quero deixar uma dica aqui para você, justamente no dia que nós estamos falando de paz. Olha lá, ele está aí. Jornada Paz Financeira. Ele é pastor ali em Goiânia, um grande amigo, um grande irmão que eu amo muito. E com certeza ele tem autoridade para falar desse assunto. Eu estava escutando hoje, fui abençoado com a sua live. Com certeza você vai ser também. Toda segunda, quarta e sexta. E ainda sei que se você pode entrar aí no grupo de WhatsApp dele, que ele está mandando conteúdos exclusivos ali na bio. Em nome do Senhor Jesus. Com certeza você vai ser muito edificado com aquilo que ele vai compartilhar. Tem compartilhado ali em nome do Senhor Jesus. E nós estamos falando de paz, pastor André Francisco. Então nós somos justos, né? Fomos reconciliados em Deus. Antes éramos inimigos, agora amigos. Antes cheios de culpa e condenação, agora temos paz com Deus, né? Aqueles que um dia viram o amor de Deus e creram na cruz de Cristo estão em completa paz com Deus. E com certeza é o que Deus quer para você. Deus quer que você viva na plena paz. Por quê? Porque onde há paz, há segurança, há firmeza. Se você pensa que Deus está contra você, então não tem mais chance para você. Acabou. Mas a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, infelizmente, em muitos lugares se prega um Deus que se torna contra nós. Agora, se Deus vier contra nós, quem nós somos? Mas Deus não é contra nós, Deus é por nós. A prova foi lá na cruz, e por isso você pode ter a segurança de como uma criança que pula de uma altura para o colo do Pai, você também pode se jogar diante do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor, porque você tem a plena certeza e a segurança que o próprio Deus colocou dentro do seu coração, de que Ele está com você, e que você já foi perdoado, que você não é mais inimigo de Deus, você agora se tornou amigo, filho amado de Deus. Então, o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Olha só, em Romanos 14, 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja a sequência bíblica. Se tenho justiça, eu tenho paz com Deus. Se tenho paz, então eu tenho alegria. Veja, então como que eu vou ter paz? Se eu primeiro entender que eu fui justificado. Então, veja, se está faltando alegria, é porque está faltando paz. Se está faltando paz, é porque está faltando você entender que você já foi perdoado. Que você já foi justificado. Então eu quero dizer, diante de Deus, os seus pecados já foram apagados. Diante de Deus você é aceito, você pode chegar diante dele. E ele tem bênçãos abundantes para você. Veja, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então veja, se Deus então é por nós, se Deus não poupou Jesus, então veja, não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa nos dar. Deus tem prazer em nos abençoar. Eu tenho dito isso já há 16 dias para você. Você tem um Deus abundante que ama fazer coisas abundantes. E esse Deus abundante fará coisas extraordinárias ainda esse ano de 2024. Você vai ver o que você nunca viu. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. A unção de Deus vai te envolver de uma maneira como nunca antes. Você vai experimentar do sobrenatural como nunca antes. Você vai ver milagres extraordinários na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, na sua família. Você vai ver a bondade e a graça de Deus sobre a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Essa é a fé que eu tenho nesses dias. Essa é a fé que eu tenho liberado no seu coração para que você apenas creia. Deus ama fazer coisas. Por quê? Porque essa maneira do Deus invisível se tornar visível aqui nessa terra. O Deus invisível se torna visível pelos feitos que Ele faz através de mim, através de você. O que Ele faz na minha vida, o que Ele faz na sua vida, torna um Deus invisível, visível nessa terra. Uau! Então, nesses dias são dias de vermos milagres. Milagres extraordinários na sua vida. Para que o Deus invisível se torne visível através do testemunho da sua vida, da sua história de vida, dos milagres extraordinários que vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é aquele que
que vem para trazer o evangelho da paz. Em Atos 10:36 diz: esta é a palavra que Deus me enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Veja, Jesus veio para trazer o evangelho da paz, as boas novas da paz. Aleluia. Né? Por isso que o pastor Francisco foi muito sábio, né, em escrever Jornada da Paz Financeira, porque nós vamos dar paz, da segurança em Cristo, e que Cristo pode nos dar, nos abençoando em todas as áreas das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Então essas boas novas, essas boas notícias que Jesus veio trazer, foi as boas novas da paz. Por isso você vai viver em paz, por isso você vai dormir em paz. Em paz me deito, logo pego no sono. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então os 2 primeiros encontros de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição nos mostram o valor da paz. A Bíblia diz lá em João capítulo 20, versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo. Veja, os discípulos estavam com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, primeira coisa que Jesus disse: paz seja convosco. Olha, a primeira coisa, no meio do medo, Jesus vem para trazer o quê? Paz. Se nesses dias você tem enfrentado medo, eu quero dizer que o Deus abundante te enche de uma paz abundante. Uma paz para vencer o medo de ser rejeitado, o medo da morte, o medo de não pagar as contas, o medo de ver os seus filhos longe dos caminhos do Senhor, um medo de perder o emprego. Tantos medos batem a nossa porta, mas deixa eu te dizer, onde há paz, não há espaço para o medo. E por isso que eu estou ministrando essa palavra no seu coração, para que você tenha paz. Tenha paz com Deus. Aleluia. Receba a paz com Deus aí onde você está, para que você, de fato, não viva mais debaixo do medo. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Ou seja, a prova que você pode ter a paz são ali aquilo que Jesus padeceu na cruz, sendo crucificado ali na cruz. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Veja, mostrou a mão que aponta para a justiça, eles tiveram a paz, e o resultado é que eles se alegraram. Olha o princípio espiritual. A cruz, a paz, que é a justiça, a cruz, a paz e a alegria. Quando você entende o valor da cruz, você se enche de paz. Quando você se enche de paz, você se enche de alegria. Se alegre hoje. Se alegre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor, como diz Paulo. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou-lhes e disse-lhes, recebeu o Espírito Santo. Na segunda vez que ele disse paz, ele falou, agora que vocês já têm a paz e se alegraram, agora a paz novamente, só para que vocês entendam, que agora vocês podem ser enviados, vocês podem ir aonde vocês não foram, vocês podem levar a minha mensagem, o evangelho. Passados 8 dias, versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhe, paz seja convosco. Então por 3 vezes, Jesus fala da paz. E é verdade, porque lá em Isaías 53:5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus disse paz, ele, em outras palavras, estava dizendo, eu sofri a sua punição, para que você hoje tivesse paz. Sabe por que você pode ter paz e viver em paz hoje? Porque Jesus já levou a sua punição. Jesus já levou naquela cruz a sua punição. Então você pode ter paz. Você pode receber paz. Veja que eles estavam com medo, estavam trancados em casa, paralisados. Mas quando a paz veio no coração deles, eles saíram para o mundo. Eles saíram para pregar o evangelho. Veja, enquanto o diabo te prende com medo, você fica paralisado, trancado em você mesmo,
na sua casa, no seu canto, mas quando a paz vem, você sai para o mundo anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E você vê que eles saíram sem um medo, eles saíram sem ter receio, simplesmente saíram, porque de fato eles viram a paz. Então, onde há paz, não há espaço para o medo. Quando a paz entrou neles, com certeza eles tiveram suas vidas transformadas. Eles receberam o Espírito Santo naquela hora, que ele soprou-lhes o Espírito, naquela hora eles estavam nascendo de novo. Lá em Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. E deixa eu te contar um testemunho. Há alguns meses atrás, em julho, eu fui convidado para pregar em 3 conferências ali no Peru, 3 igrejas. E eu pedi para Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus colocou no meu coração para falar sobre o Deus abundante. Mas eu confesso que num domingo pela manhã, eu estava orando para o culto, e eu ia compartilhar sobre o Deus abundante. E naquela hora, você sabe, eu falei, Deus, faz coisas abundantes hoje, faz coisas extraordinárias. Mas naquela hora o diabo falou assim, você vai pregar sobre abundância, mas olha essa área da sua vida na escassez. Olha essa outra que ainda está em falta. E naquela hora ele queria me impedir de pregar essa mensagem, sabe? Que eu estou pregando para você hoje. E naquele momento eu pensei rapidamente que eu poderia pegar outras palavras. 18 anos de ministério. Já preguei muitas palavras. Eu podia pregar outra coisa. Mas naquela hora o Senhor me advertiu e falou assim, olha, você não é a fonte. Você é o servo. Deixa eu dizer isso para você. Você não é a fonte do milagre. Você é o servo que anuncia o Deus que é a fonte, que faz o milagre. E naquele momento, eu falei, Deus, é verdade. Eu sei que eu tenho muitas áreas ainda para viver a abundância do Senhor. E eu vou viver cada uma delas. Mas uma coisa é certa. Eu vou pregar. E eu vou para lá. E eu vou ministrar sobre a abundância. E eu ministrei. Foi uma bênção. No final do culto, um irmão, não era irmão, mas ele apareceu e falou, pastor, em espanhol, eu vou voltar no próximo domingo. E eu falei um portunhol lá com ele. E eu falei, bendiciones. E falei o meu portunhol do jeito que eu sei. E depois no almoço encontrei o pastor da igreja. Falei, pastor, eu acho que foi um visitante na igreja. E ele falou que vai voltar no próximo domingo. E ele então falou assim, eu encontrei com ele, eu conversei com ele. Nós já chamamos ele muitas vezes para ir no culto, mas ele dizia que o culto era chato. Mas ele recebeu o convite para vir nesse culto que você estava. E então ele veio. E ele disse para mim no final que ele nunca chorou tanto na vida. Que há 2, 3 meses atrás o pai dele tinha morrido e ele não tinha chorado. Mas nesse culto ele não sabia o que estava acontecendo. Que ele ouvia a palavra e ele começava a chorar e ele sentia uma paz muito grande. E ele falou assim, pastor, tem como eu sentir essa paz todos os dias? E naquele momento o pastor da igreja falou, claro, é só você entregar a sua vida para Jesus. E ele falou, então eu quero Jesus. E naquela hora ele entregou a sua vida para Jesus. E eu vou te dizer, uma vida vale mais que o mundo inteiro. A paz que excede todo entendimento, o Deus da paz entrou no coração desse homem, que não conseguia dormir. Ele está falando, eu não consigo dormir, eu não tenho paz. Mas ele recebeu a paz, porque ele ouviu a palavra. E a palavra trouxe fé ao coração dele. E ele nasceu de novo, e ele teve uma experiência com Jesus maravilhosa. Por isso não despreze ouvir a palavra. Porque quando você ouve, você adquire fé. E quando você adquire fé, então você pode declarar, você pode confessar Cristo, você pode declarar a vitória, você pode declarar que você vai ter uma noite de sono do justo. Em paz me deito, logo pego no sono e vai dormir como nunca dormiu antes. Vai dormir debaixo da bênção e da graça do Senhor. E eu quero dizer isso para você, a paz hoje toca o seu coração, enche o seu coração de fé, em nome do Senhor Jesus. E com certeza, Deus de fato trará muita vida ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se o pastor André Francisco ainda está aqui, se ele pode ficar mais alguns minutos para ele orar por nós. Se ele tivesse, você me avisa aqui, se ele puder aparecer também, é claro, e orar e abençoar-nos também financeiramente, em nome do Senhor Jesus. E sabe, então depois Jesus ainda encontrou com Tomé, que Tomé não estava lá no dia. E naquele momento Jesus encontrou com Tomé
e mostrou as mãos, mostrou o lado, porque Tomé não tinha acreditado que eles tinham visto Jesus, porque quando Jesus apareceu a primeira vez, ele não estava. No outro dia, ele estava, uma semana depois. E então, Jesus fala assim para Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. Então, felizes são aqueles que não viram e creram. Nós não vemos, nós não vimos, mas hoje nós cremos que nós podemos sim viver debaixo da paz que excede todo entendimento, em o nome do Senhor Jesus. Então, há muito mais na Bíblia sobre paz, né? Paz é um fruto do Espírito, né? No que depender de nós, devemos viver em paz uns com os outros. Paulo nos deixa um exemplo de cumprimentarmos os outros com a graça e a paz do Senhor, né? Veja, primeiro recebemos graça, depois a paz, não é verdade? Então, por isso é graça e paz. Outra coisa, a paz é o ar do nosso coração. Então, nós somos guiados pela essa paz interior. Ou seja, quando a paz, nós continuamos. Se a paz se afastou, então nós paramos para avaliarmos se aquilo que nós estamos fazendo é a direção de Deus, né? Mas eu gostaria de falar ainda mais sobre a paz que excede todo entendimento, que é a paz abundante dada por Deus a nós. E o contexto que Paulo escreve aos Filipenses sobre a paz que excede todo entendimento é para não vivermos ansiosos. Então a ansiedade nada mais é do que trazer para dentro do coração e mente as preocupações da vida. Então o ansioso traz para dentro de si o medo, a angústia, a insegurança do amanhã. Então a ansiedade traz um mal interior de coisas do futuro, que nem mesmo sabemos que isso irá realmente acontecer, não é verdade? Então você fica ansioso pelo amanhã, como se você nem sabe se amanhã vai ter esse mesmo problema, se as coisas não vão acontecer, se Deus não vai fazer com que as coisas mudem. Aleluia, aleluia. Amém, pastor André Francisco. Vamos marcar. No dia que você não estiver de live, o melhor dia, você pode entrar e compartilhar e abençoar a gente. Em nome de Jesus. Eu vou até domingo, então até domingo eu quero te ver aqui também comigo, abençoando esse povo maravilhoso. E sabe de uma coisa? Hoje aconteceu uma experiência muito interessante. E eu saí para correr e lá perto de casa, e tem um lago ao redor. E tinha, inclusive, brasileiros jogando futevôlei. E já estava até escuro já. Eles então chutaram a bola por cima da grade da árvore. E a bola ia cair no lago. Mas exatamente. E ele já fala assim, sabe quando você fala assim, não! Eu ainda ouvi eles falando assim, só que na hora eu estava vindo correndo. E a bola caiu bem na minha frente. Eu peguei a bola antes de cair no lago. Chutei para eles lá. E eles ficaram tão alegres, tão alegres. Veja, eles acharam que a bola ia pro lago. Mas alguém passou na hora para segurar a bola. Veja, às vezes nós ficamos preocupados. Como é que vai ser o amanhã? Mas Deus já está providenciando alguém que vai pegar a bola e chutar para o outro lado de volta. Talvez você está passando por uma situação que você fala assim, agora acabou. Agora não tem mais jeito, não tem mais saída. Quem disse? Pode ser que Deus já está providenciando alguém para segurar a bola e não deixar que as coisas se tornem piores ou ruins e você volte a se alegrar. E aqueles caras se alegraram tanto, eles gritaram do outro lado, me agradeceram, fizeram uma festa comigo, porque eu apareci no meio ali daquela situação que a bola estava caindo no lago, eles iam ter um problema para pegá-la, com certeza. Mas eu creio que Deus faz às vezes umas coisas assim. Às vezes Ele permite circunstâncias que você vai ter que, né, uma hora dessas, ver Deus segurando, né, no último minuto e virando o jogo e fazendo coisas extraordinárias. Por isso você não precisa ficar ansioso, porque o ansioso ele vive com medo de perder o emprego, medo de não conseguir fazer as coisas na vida. Ele é inseguro para tomar decisões, porque não sabe se ao certo está fazendo a coisa certa e por aí vai. Mas é justamente a paz que tira completamente a nossa ansiedade. E essa paz está disponível para aqueles que receberam a Cristo. Então, pelo poder do Espírito Santo, em nós podemos viver uma paz abundante. É a paz que excede todo entendimento. É como se tivéssemos todas as razões para ficarmos ansiosos, preocupados, abatidos, mas você e eu estamos em plena paz.
Uau! Às vezes você tem muitas razões para se preocupar, muitas razões para ficar triste, muitas razões para ficar angustiado, mas você não vive pela razão, você não vive pelo aquilo que você sente ou pensa, você vive pela fé, e a fé produz a paz interior que excede todo entendimento. Aleluia, glória a Deus, Fábio. Nunca perde o controle, ou seja, você está em plena paz. Você, de fato, entende que o Senhor é por você. É como Jesus dormindo no barco em meio às tempestades. Ele dormia em plena paz, segurança, porque ele estava nas mãos do Pai. Veja Jonas. Jonas dormia também no barco. Mas diferentemente do dormir de Jonas para o dormir de Jesus, é que o dormir de Jonas era uma fuga do propósito. Por que ele dormia? Porque ele estava fugindo, ele estava angustiado, ele sabia que estava indo fora ao propósito de Deus, então ele dormia para esquecer. Mas o dormir de Jesus não, é o dormir que eu estou nos braços do Pai. Em paz me deito e logo pego no sono. Então eu sei que quem está passando por uma depressão, ele vive buscando dormir, para ele esquecer. Por causa da ansiedade vem, a angústia vem, a tristeza vem. Então ele quer sair desse mundo aqui. Mas uma coisa é certa, o Deus que traz a paz sobre a sua vida hoje, dá uma paz que traz uma paz que excede todo o entendimento. E é possível sim vivermos em paz em meio às guerras da vida. E ainda assim temos uma boa noite de sono. Então quem tem paz, também tem descanso. Aleluia. Jesus descansou, não é verdade? Enquanto passava por uma tempestade. Mas uma hora ele levantou, porque os discípulos estavam com medo e foram tirar Jesus ali do sono, do descanso, né? Mas Jesus foi despertado e apenas repreendeu os ventos. E é isso que Deus quer que você faça no meio das suas guerras. Não perca a paz, só declare: tempestades, vai embora. Vai embora da minha casa, vai embora da minha família, vai embora dos meus filhos, vai embora toda e qualquer tribulação contra a minha vida. Em nome de Jesus. Você sabe, não perca a paz. Se posicione em autoridade. E você vai ver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Talvez você já teve uma experiência parecida com a minha. Um dia eu estava voltando de uma longa viagem que eu fiz com a minha família. E eu estava dirigindo, já era tarde da noite. Era por volta da meia-noite. E aí quando eu olhei para o lado, minha esposa já estava dormindo. Atrás, meus 3 filhos já estavam dormindo. E eu acordado. E depois eu fiquei pensando e meditando naquilo. Enquanto eu dirigia, minha esposa e meus filhos dormiam. Por quê? Porque eles confiavam, eles tinham paz. Eles tiveram paz para dormir. E sabia que o pai e o marido iriam guiá-los até a nossa casa. Deixa eu te dizer, Jesus está dirigindo a sua vida. Apenas encosta e dorme. Ele vai guiar a sua vida. Ele vai te conduzir em vitória. Ele vai fazer o extraordinário. Ele vai fazer coisas abundantes. Você pode descansar. Hoje você recebe o descanso para a sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Olha, Jesus está na direção da sua vida. E agora nós podemos desfrutar de paz e viver no descanso. No descanso. Então hoje mesmo, você pode entregar todos os seus medos, suas inseguranças, seus desafios nas mãos de Deus e descansar na paz abundante de Deus para você. E fazendo assim, você vai viver uma vida verdadeiramente abundante em Cristo Jesus. Porque é isso que Deus tem para você. Uma vida abundante em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. E declarar que você vive no descanso. Em nome do Senhor Jesus. Pai, quero declarar que os meus irmãos vivem no descanso. Na paz que excede todo entendimento. E que eles desfrutam da abundância do Senhor, das bênçãos do Senhor. Pai, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que eles experimentarão da graça e do favor abundante do Senhor sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus eu declaro que nada faltará a eles. Que a bênção e o favor abundante do Senhor é sobre a vida deles. E que eles descansarão no Senhor, terão paz abundante no Senhor. Uma paz que excede o entendimento. Teriam tudo e todas as razões para viverem ansiosos, mas estão em paz, porque estão cheios de fé, estão cheios de Cristo, estão cheios do Espírito Santo. Então eles têm paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E porque eles confiam na justiça de Cristo, eles têm paz. E porque eles têm paz, eles vivem alegre no Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção você ter chegado até aqui, até o final. Gostaria muito que você compartilhasse. Se foi abençoado, compartilhe com outros. Vamos compartilhar. Tem muitas pessoas deprimidas, tristes, sem paz nesse mundo. Você pode ser um canal de Deus para levar essa mensagem para elas. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que essas pessoas vão ser tocadas pelo Senhor. Eu gostaria muito que ao salvar aqui essa live, você encaminhasse para o maior número de pessoas que você puder. Porque eles precisam da paz, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, às 5h50 da manhã, estamos de volta para a nossa live 100 dias de transformação, que vai até dezembro, 31 de dezembro, para a glória do Senhor. E voltamos com certeza amanhã à noite também, com o nosso 17º capítulo, e vamos até domingo. Domingo, olha, vai ser glorioso, viu? É um capítulo muito poderoso, é um capítulo profético que eu escrevi, então não perca esses próximos dias, que vão ser dias ainda mais abundantes, porque o melhor é o fim do que o começo. Aleluia, amém? Posso contar com você? E nunca se esqueça, ore por mim. Ore para que eu continue tendo uma palavra viva para ministrar o seu coração todos os dias. Em nome de Jesus, eu recebo, viu? Eu sou muito abençoado quando você ora. Quando você fala, Senhor, lembra do pastor Marcos Nogueira. Abençoa ele, em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos juntos e nos vemos amanhã, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.